Olá! Este é um livro inspirado por Deus. A inspiração está em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, em cada livro do Velho Testamento e em cada livro do Novo Testamento. Agora, esse é um livro inspirado por Deus. Agora, por que existem histórias neste livro, no mínimo, bárbaras? Você quer ver um exemplo? Em Juízes, no capítulo 19, conta a história de um levita com a sua concubina que estavam numa viagem e por determinado momento eles param numa cidade para descansar, vão pousar na casa de uma pessoa e chegam pessoas da cidade querendo violentar o levita sexualmente. E simplesmente o dono da casa diz que não e oferece a filha e a concubina. Aí o levita oferece a concubina e põe para fora de casa e os homens passam a noite inteira violentando essa mulher e ela fica estendida no chão. Depois o levita acorda de manhã para ir para casa, vê a esposa caída no chão, chama ela, ela não manifesta nada, coloca ela no jumento e vai embora para casa. E quando chega em casa, o levita simplesmente corta a mulher em 12 pedaços e distribui para as tribos de Israel. Por que uma história dessa está na palavra de Deus, que é inspirada por Ele? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Alô, seja bem-vindo, já estamos no ar ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Este é o programa Na Mira da Verdade e a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência e já começamos o programa cumprimentando ele, professor Leandro Quadros, meu amigo. E aí, professor, como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo, amigo, graças a Deus, feliz aí por mais um Na Mira da Verdade. E vou mandar, amigo Tito, rapidamente aqui alguns abraços. Primeiro para um querido amigo nosso, o Marcos Vinícius de Jacareí, São Paulo. Né? Ele é um camarada muito gente boa que nos atende com muito carinho, não é? No Tulu, onde nós vamos lá, conhecemos aquela família querida, que Deus abençoe a todos, especialmente ao Marcos Vinícius. Obrigado, meu amigo, pelo carinho para conosco. E um abraço também para o Jair, que é um pintor que ama muito Na Mira da Verdade. Ele mora em Cambará, no Paraná. Há pouco, uma amiga telespectadora me contou da apreciação, Jair, que você tem pelo Na Mira. Que Deus abençoe a você e que o programa continue incentivando a estudar cada vez mais a palavra de Deus. E que Deus abençoe o nosso ouvinte da Rádio Novo Tempo, internauta e telespectador que nos acompanha em mais um Na Mira da Verdade aqui na Rede Novo Tempo. Ok, professor. E a gente também não pode deixar de cumprimentar os nossos queridos ouvintes da Rádio Novo Tempo. A rede de rádios Novo Tempo aí, que também é espalhada. Nós temos 18 emissoras espalhadas pelo país e outras emissoras também espalhadas por toda a América do Sul e estão conectadas com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você estiver onde quer que você esteja e quiser mandar as suas perguntas pra gente, basta mandar a sua pergunta pelo Torpedinho SMS. O número é 12-9156-6972. Você pode aí, onde que você estiver ouvindo o seu rádio, com o seu telefone na mão, mandar as suas perguntas pra gente. E outras formas também, que daqui a pouquinho eu falo pra você como que você faz para participar do programa, tá bom? Mas vamos começar agora já com esse questionamento. Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Você viu que eu comecei o programa aqui de uma forma assim, bem violenta, podemos dizer mesmo. assim. Porque é uma história que tem na Bíblia que, no mínimo, é bárbara. Porque, veja só, deixa eu contextualizar um pouquinho aqui para o nosso telespectador, para ele saber exatamente que história é essa. No livro de Juízes, no capítulo 19, existe uma história de um levita que casou com uma mulher, uma concubina, e eles foram morar distante, em Efraim, um lugar nas montanhas. E essa mulher brigou com seu marido e voltou para a casa do seu pai.
O levita, depois de algum tempo, voltou para a casa do pai da moça, passou ali, confraternizou com os pais, eles ficaram felizes porque estavam reatando ali o relacionamento e resolvem voltar para casa. Nesse caminho que eles estão voltando para casa, eles param em uma cidade. E nessa cidade, um senhor já idoso, os convida para ir para casa, pousar na casa. E quando eles estão lá na casa, chegam homens daquela cidade, sabendo que existia um estrangeiro ali, e bateram na porta da casa desse senhor e queriam violentar o levita. Queriam abusar sexualmente daquele homem. Homens querendo abusar daquele homem. O senhor da casa foi lá e falou: não faça isso, deixa disso, deixa daquilo. Eu tenho aqui uma filha virgem, tem a esposa dele, a gente oferece elas para você. E os caras não queriam. Aí o levita simplesmente pega e coloca a mulher dele para fora e os homens violentamente abusam dessa mulher a noite toda. Isso está no livro. E deixa ela estendida na frente de casa. Na manhã seguinte, o homem acorda para ir embora, vê a esposa ali caída no chão, mexe com ela, ela não se manifesta, está morta, coloca ela em cima do seu jumento e vai embora para casa. Quando chega em casa, ele esquarteja a mulher em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Professor Leandro Quadros, que história cabulosa é essa na palavra de Deus, meu amigo? O porquê de uma história dessa no livro sagrado? Qual é a inspiração dessa história para nós humildes homenzinhos aqui nesse mundo, nessa data que vivemos? O que é isso, meu amigo? Pois olha, amigo Tito, em primeiro lugar, você contou muito bem a história, é isso mesmo, que está ali registrado em Juízes 19, como o Tito bem falou, é uma história bárbara. Como pode acontecer de Deus colocar uma história dessas na Bíblia? De um homem que esquarteja a sua mulher depois de ter sido violentada e morta, obviamente, e manda para as 12 tribos de Israel. A princípio, quando lemos uma história dessa, pensamos, não, a Bíblia é um livro simplesmente humano, fruto de uma cultura e não pode ser um livro inspirado por Deus. Entretanto, eu gostaria de convidar ao amigo do programa Na Mira da Verdade a refletir numa outra hipótese, e que é a verdadeira, de que essa história prova ainda mais a autenticidade da Bíblia. E de que maneira? Vamos para um dado científico primeiramente, depois vamos analisar aqui Juízes capítulo 19 no seu contexto. Não era costume de nações antigas registrarem certos feitos horríveis, especialmente dos seus grandes homens ou dos seus líderes. Por exemplo, você não vai encontrar na história babilônica a menção de que Nabucodonosor ficou louco. Por quê? Porque era vergonhoso registrar isso. Se a Bíblia fosse simplesmente um livro humano, você não encontraria uma história dessas registrando a atitude de um levita. Levita era uma pessoa descendente da tribo de Levi e que era responsável pelo culto ao Deus de Israel. Então, o fato de você encontrar uma história dessas narrando esta barbárie por parte de um levita, isso já demonstra que a Bíblia é um livro muito singular, bem diferente dos livros que retratam as histórias, apenas as boas histórias, diríamos, dos seus heróis do passado, dos personagens históricos que fizeram parte daquela cultura. Primeiramente, isso é realmente uma evidência de que a Bíblia é um livro singular, um livro especial, diferente dos demais. Agora, por que Deus registrou isso na Bíblia? Antes de analisar o contexto, eu queria ler para você o que está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. É importante lermos esse texto para compreendermos algumas coisas. Vamos ler primeiro o verso 6, 1 Coríntios 10, 6 e 11. Diz assim: estas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aqui está falando de alguns eventos da história do povo de Israel que foram registrados. E aqui neste capítulo menciona esses exemplos da história de Israel. Paulo diz assim: tudo isso foi registrado para o nosso exemplo,
para nós aprendermos com os acertos deles e para aprendermos com os erros, para não fazermos as mesmas coisas. A Bíblia é um livro tão singular e especial que, ao contrário dos registros históricos antigos que não registram os maus feitos dos seus grandes homens, a Bíblia registra tudo. Por quê? Porque a palavra de Deus, na palavra do homem, Deus faz questão de registrar os erros, os defeitos, os bolas fora de todos os seus filhos, para que nós possamos aprender algumas coisas importantes. Primeiro, que a natureza humana realmente é perversa. E sem o Espírito Santo para refrear essa natureza, o ser humano só faz besteira. O segundo ponto que leva a Deus a registrar isso é para nós aprendermos com os exemplos bíblicos a maneira como devemos proceder e como não devemos proceder, com os erros dos grandes homens ali mencionados. Então você vai encontrar esse tipo de história na Bíblia, mas sempre tem um propósito: nos ensinar a não fazermos as coisas erradas e aprendermos lições espirituais, as coisas corretas, de acordo com 1 Coríntios 10, 6 e 11. Agora vamos entender o porquê que este levita fez esta barbaridade. Quando você faz uma leitura do capítulo 19 apenas, o texto fica assim meio que sem resposta. Agora, quando você lê também o capítulo 20, aí já vem uma luz. A Bíblia não justifica a atitude desse indivíduo, mas a Bíblia demonstra a forma desesperada dele em tentar vingar o que fizeram com a concubina dele. Como que nós percebemos isso? Você percebe do capítulo 19 o espanto do povo quando recebe aqueles 12 pedaços daquela mulher. O povo até falou aqui no versículo 30 do Juízes 19, nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Então eles ficaram assim apavorados. Como que pode uma coisa dessa? Só que quando você lê o capítulo 20, você percebe que este levita que fez esta barbárie, ele tinha um propósito de trazer vingança sobre aqueles maldosos estupradores que violentaram a mulher. E a forma brutal que ele encontrou, porque ele era de uma cultura que havia sido desumanizada quando estava no Egito, como escravos, ele pegou aquela mulher morta, pegou os pedaços, mandou para cada tribo para perceber o seguinte: olha o que aconteceu com a minha esposa por causa daqueles violentadores. E aí vamos ler isso agora aqui no capítulo 20, a partir do verso 1. Então todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do Povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e este ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Então você percebe, ele estava tão chocado com o que fizeram, logicamente com a concubina dele, que ele, um indivíduo meio que desumanizado, não é? Um indivíduo naquela época que não tinha, logicamente, a cultura que nós temos e a sensibilidade que nós temos, ele pensou: como é que eu vou sensibilizar esse povo para me ajudar a vingar a minha mulher? Para mostrar o tipo de barbárie que fizeram uma tribo do povo de Deus em violentar a minha mulher. Ele pensou que cortando em pedaços e mandando para cada tribo de Israel parte do corpo da mulher, não é? Ele iria conscientizá-los do crime dos estupradores. E foi isso que aconteceu. Quando ele conta esse relato, você vê no capítulo 20 que os israelitas se conscientizam do quão horrendo foi aquele crime.
E aí, eu não vou ler, logicamente, o resto do capítulo, que é muito grande, vou ler um versículo, a partir do versículo 12, na verdade, até o 13, para vocês perceberem que os israelitas entenderam a atitude desesperada do levita em conscientizá-los de que algo deveria ser feito. Vamos ler aqui então Levítico, ou melhor, Juízes 19, 20, a partir do verso 12. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, onde estavam os canalhas estupradores, não é? Dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos este mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. E por eles não terem entregues os estupradores, ocorreu uma guerra tremenda entre as 11 tribos de Israel contra a tribo de Benjamim. E eliminaram quase todos, porque eles erradamente protegeram um estuprador. Então, professor, você falando isso daí, dá a entender que, porque a gente sabe que uma das tribos de Israel foi extinta, pode ter sido esse problema a causa da extinção de uma dessas tribos, a tribo de Benjamim, no caso? Tu sabe que a tribo, quando estava, realmente ela não é mencionada em alguns capítulos bíblicos, mas passaram, Tito, a existir alguns descendentes ainda de Benjamim, porque nós vemos aqui, por exemplo, no capítulo 21, alguns benjamitas sobraram. E aí eles ficaram com tanto remorso de perder uma tribo inteira, que aí eles disponibilizaram as filhas deles, mulheres da tribo de Israel, para casar com alguns que tinham sobrado. Então ela ficou bem menor realmente, mas ela não se extinguiu totalmente. Agora ela não é realmente mencionada, como você bem falou em alguns capítulos bíblicos, um dos porquês foi por causa dessa atitude sim, de eles acobertarem um pecado de estupro, que para o povo de Israel e para Deus é muito grave. Tanto que em Levítico, ali no capítulo 20, entre os pecados passíveis de pena de morte na época do antigo Israel, o estupro estava entre esses pecados. Ok, professor. Realmente é uma história sinistra na palavra de Deus. Muito forte. Mas tem um propósito. Deus vai colocando os detalhes. É como você bem disse, a Bíblia, ela não se prima de colocar os próprios problemas do povo de Deus. Exatamente. E coloca nos detalhes, né? Para a gente ver realmente como estava o povo. E isso nós podemos trazer para os nossos dias. Perfeitamente. Hoje nós somos o povo de Deus. E será que o nosso povo também não está assim? Será que o mundo que a gente vive não acontece essa mesma coisa? É para a gente refletir. Mas vamos lá. Para você participar do programa com as suas dúvidas, os seus questionamentos, basta você mandar suas perguntas por SMS. O nosso número é 12 91566972. Anota aí, 12 91566972. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui. Ou então você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Ali você vai ver que existe um espaço do lado direito do blog, dizendo que o programa está no ar e você pode colocar a sua pergunta. Eu queria destacar uma coisinha. Use esse espaço para você fazer a sua pergunta, não para de repente mandar um abraço ou elogiar o programa. Use esse espaço para você mandar a sua pergunta, porque isso vai ser otimizado e chegar às perguntas aqui mais facilmente, tá bom? Você também pode mandar as suas perguntas pelas nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt e pelo Twitter @namiradaverdade. Professor Leandro Quadros, uma perguntinha que chegou aqui pelo torpedinho SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa. Não tem. Ela pergunta o seguinte: qual a sua opinião sobre a reencarnação, professor? Porque em Mateus 17, 12 e 13, Jesus dá a entender que João Batista era a reencarnação de Elias. Me responda, por favor. Já é a segunda vez que envio essa pergunta. A sorte sua que foi a segunda vez, porque tem gente que já mandou mais de 10 vezes, não conseguiu chegar no meio das 500 perguntas que chegam aqui no programa, mas a sua pergunta agora está na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, João Batista foi de fato a reencarnação de Elias aqui na Terra, professor? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu agradeço essa querida telespectadora ou telespectador que enviou esta pergunta. Realmente, muitos irmãos espíritas acreditam, com base em Mateus 17, que João Batista era a reencarnação de Elias. Porque aqui, em Mateus 17:11, por exemplo, Jesus fala assim: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas.
Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. E aqui ele está falando de João Batista realmente. Quando você lê, por exemplo, obras de Allan Kardec, ali se percebe que Allan Kardec é um dos principais defensores dessa crença, não é? De que João Batista era Elias reencarnado. Entretanto, com todo o respeito que temos, né, pela pessoa que foi Allan Kardec, ele foi totalmente equivocado na sua interpretação. Ele não possui base bíblica para uma afirmação dessa por dois motivos. Primeiro, o primeiro motivo para não crermos que João Batista era Elias reencarnado encontramos na palavra do próprio João Batista, nas palavras do próprio João Batista. Então lemos, por exemplo, aqui em João 1:21, o seguinte: perguntaram-lhe a João Batista, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. Ele não quis se identificar como Elias, mesmo ele sendo um profeta que vinha do mesmo espírito e poder de Elias, claramente porque ele é uma pessoa totalmente distinta. E olha que interessante, João Batista nunca fez milagres como fez Elias. Elias fez muitos milagres, João Batista não fez milagres. A função dele era outra. Então você vê que são duas pessoas totalmente diferentes. Além das palavras do próprio João Batista, há um outro porquê de Allan Kardec ter se equivocado grandemente em sua interpretação bíblica. E é para mim o argumento mais forte, o de 2 Reis capítulo 2. O próprio Elias não morreu, ou melhor, o próprio profeta Elias não morreu. Então, se Elias não morreu, ele não poderia reencarnar. Porque, de acordo com a teoria espírita, só pode reencarnar quem morre. A pessoa morre, reencarna, ou seja, vai para uma outra carne, para um outro corpo e volta a este mundo, para evoluir espiritualmente. Só que a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2 que Elias não morreu, ele foi vivo para o céu. E se ele foi vivo para o céu e com o seu corpo, é óbvio que ele não poderia ter reencarnado em João Batista. É uma coisa óbvia isso na Bíblia, né? Então vamos ler aqui 2 Reis capítulo 2. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte, e aí vem narrando toda a história. E tu vai no verso 11 e diz no finalzinho do 2 Reis 2:11 que Elias foi levado ao céu num redemoinho. E aí em Mateus 17, ele aparece falando com Jesus Cristo, porque ele havia ido vivo para o céu. Então, ao contrário do que Allan Kardec ensinava, Elias e João Batista eram pessoas totalmente diferentes. Jamais Elias poderia reencarnar, sendo que nem morreu. Ele foi vivo para o céu. Agora, quando a Cristo afirma que João Batista é Elias, ele está fazendo só uma comparação. Como eles vinham no mesmo poder, no mesmo espírito, no mesmo estilo de pregação urgente, então ele foi identificado como um sucessor do profeta Elias. Mas não que eles eram a mesma pessoa. E que a reencarnação não existe. Eu vou ler mais um texto aqui para finalizarmos. Eu recomendo que o nosso telespectador e ouvinte, se quiser fazer um estudo mais aprofundado sobre o assunto, nós elaboramos e se encontra no site biblia.com.br, um site mantido pela Novo Tempo, o curso O Espiritismo segundo a Bíblia. E numa das lições nós abordamos esse aspecto. Eu creio que esse estudo vai ajudar muito você. Para finalizar, eu leio Hebreus 9:27, que mostra não existir a reencarnação. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então aqui o autor de Hebreus faz uma comparação. Assim como os homens está ordenado morrerem uma vez para depois vir o juízo sobre eles, assim Jesus morreu uma vez pelo ser humano. Ou seja, o ser humano não morre uma, não morre duas, não morre três, não morre quatro, e depois reencarna. Biblicamente morre uma vez, depois disso vem o juízo. Então, no geral é isso. E sem contar que a doutrina da reencarnação contradiz abertamente a doutrina da salvação pela graça.
Efésios 2, 8 e 9 afirma que somos salvos pela graça e não pelas obras. E nós não podemos confundir na Bíblia reencarnação com regeneração. Regeneração é transformação do ser no corpo. A reencarnação é um aperfeiçoamento espiritual fora do corpo. Ou seja, conceitos que nada têm a ver. E, portanto, para sermos coerentes, ou aceitamos a reencarnação ou aceitamos a Bíblia. Por questão de honestidade intelectual, não podemos harmonizar Bíblia e reencarnação. Ok, professor. Muito bem. Aqui pelo Twitter, SMS e Facebook, tem muita gente participando. No Twitter, uma pergunta, deixa eu ver aqui como que é o nome dele. O Renato Pena, ele diz o seguinte: professor, acho que estou amaldiçoado numa área da minha vida. A Bíblia relata alguma coisa acerca de como quebrar uma maldição? Professor, seres humanos podem ser amaldiçoados, pode carregar uma maldição? Eu sei que na Bíblia diz alguns textos que até carregariam uma maldição até terceira, quarta geração. Como é que é essa questão aí da maldição, professor? E se existe alguma forma de tirar uma maldição de uma determinada pessoa? O nosso tempo está correndo aqui, você tem 2 minutinhos, você consegue responder essa ou vamos para o próximo intervalo? Consigo. Então vamos lá. Consigo. Eu vou ler aqui, amigo Tito, primeiro um texto aqui, Ezequiel 18, 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ou seja, biblicamente, no aspecto moral, você e eu não herdamos maldição de ninguém. Ué, mas como é que fala em outro texto aí que você vai carregar a maldição até terceira, quarta e quinta geração? Que história é essa? Agora nós vamos para esse texto de Êxodo 24 a 6. Ali, amigo Tito e amigo telespectador e ouvinte, quando fala que Deus castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ali fala da lei da hereditariedade. Porque ali no próprio verso 4 a 6 diz assim: faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o que o texto diz? Deus permite que os maus traços de caráter se perpetuem até 3 ou 4 gerações nos descendentes. Mas os bons traços ele façam que perpetuem até 1000 gerações. Ok. Então um texto fala, Êxodo 20, da lei da hereditariedade, e Ezequiel 18 fala da questão moral. Agora, se esse irmão tem um problema na área da vida, não é porque Deus o amaldiçoou, é porque pela lei da hereditariedade e pelo convívio familiar, ele deve ter aprendido a administrar erradamente uma área da vida. Seja área financeira, área de relacionamentos, seja o que for. Então, neste caso, eu recomendo que você, primeiramente, creia que Deus não está punindo você. Tá? 1 João 5, 18 e 19 afirma que quem crê em Deus, o maligno não lhe toca. Tá ok? E segundo ponto, faça uma psicoterapia para você corrigir essa parte da sua vida que não está legal. Além da comunhão com Deus, além da orientação bíblica, procure um psicólogo que possa lhe ajudar a se estruturar nessa área. Você vai ver que não tem nada a ver com maldição espiritual, mas pode ter sim a ver com a lei da hereditariedade e com o nosso convívio familiar, do qual herdamos muitas práticas erradas, não é? Ok, nós vamos para o intervalo, mas depois do intervalo, professor, eu quero colocar para você o seguinte: pode um trabalho diabólico ser destinado para uma determinada pessoa e essa pessoa sofrer com isso? Depois do intervalo, você responde, tá bom? Não sai daí não, aproveita o intervalo, mande as suas perguntas pra gente e a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, você que está aí zapeando o seu televisor, você que tem a Sky e caiu aí no canal 14, esta é a TV Novo Tempo, seu canal da esperança. E esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa que você pode tirar todas as suas dúvidas ao vivo. Se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem alguma coisa na palavra de Deus que você não entende, tem dúvida ou até acha que não está muito certo o que você ouve falar por aí, manda pra gente e nós vamos responder
de acordo com a palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e faça esse programa acontecer. Para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedinho SMS para 12 9156 6972. Eu recebo aqui. Ou então, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. E através das redes sociais, você pode participar mandando a sua dúvida pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e pelo Twitter, @namiradaverdade, tá bom? Mande, participe e faça o programa acontecer e tire as suas dúvidas ao vivo. Professor Leandro Quadros, meu amigo, essa agora veio aqui pelo nosso blog. Quem mandou foi o Valde José da Silva, ele é de São Paulo. E olha só o que ele fala. Olá, amigo Tito, amigo Leandro. Eu sou católico, gosto muito do seu programa, a ponto de não perder nenhum, assim como toda a programação da Novo Tempo. Eu gostaria que, se possível, me tirasse uma dúvida, a do que diz respeito ao batismo. Já ouvi em uma palestra um pastor falar que estamos verdadeiramente batizados quando tiver recebido o dom de língua. E aí, o que é que eu faço? Se até o meu português é ruim, mas adoro ler a Bíblia, e a respeito do batismo, o que você e a Bíblia me diz? Professor Leandro Quadros, a gente vê a sinceridade desse nosso irmão Valde, da Igreja Católica, mas ele está buscando a palavra de Deus cada vez mais e se deparou com essa questão do batismo. E ouviu dizer que a pessoa só é verdadeiramente batizada se ela passa a ter o dom de línguas. É isso mesmo, professor, o batismo do Espírito Santo? Pois olha, eu quero agradecer muito esse querido irmão católico, Valde, não é, Tito? Isso! Muito obrigado, querido irmão, pelo carinho, não é, para com o nosso programa. Nós temos muitos irmãos católicos e irmãos evangélicos, pentecostais, espíritas, mórmons, testemunhas de Jeová, que acompanham o programa, e até ateus, que mesmo discordando gostam do programa. Obrigado a todos vocês, não é, pelo carinho que vocês têm para conosco. Veja bem, meu querido irmão, houve ocasiões na Bíblia em que pessoas batizadas receberam o dom de línguas, como por exemplo, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19. Entretanto, nesses capítulos percebemos que o dom de línguas foi dado, acompanhado também de um batismo, com propósitos puramente evangelísticos. Deus capacitou tais pessoas para falarem num outro idioma, para que a mensagem de salvação fosse compreendida por outras nações. Entretanto, esses casos especiais não tornam isso uma regra. Por quê? Nós lemos aqui em Mateus 3, 16 e 17 sobre a história de alguém que, ao ser batizado, não falou línguas. Vamos ver quem é? Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado em quem me agrado. Perceba uma coisa interessante aqui. Se alguém que teve o Espírito Santo na sua vida foi Jesus Cristo. Disso nós não podemos ter dúvidas. Entretanto, quando ele foi batizado aqui por João Batista, você percebe no texto uma coisa muito interessante. Ele recebeu uma plenitude ainda maior ali do Espírito Santo. Do céu, Deus Pai falou, confirmando que ele era o Messias, o Salvador. E Jesus não falou línguas. Por quê? O batismo é uma expressão de fé em Deus. O batismo é uma evidência externa de que internamente eu aceitei a Deus e me comprometi com o Evangelho. E não há um propósito de falar em línguas por ocasião do batismo, a menos naqueles casos especiais bíblicos que eu mencionei de Atos 10 e 19, em que Deus tinha um propósito evangelístico. O dom de línguas não serve para demonstrar que uma pessoa é crente. Lógico que ele demonstra que a pessoa é crente, mas não é esse o propósito. Vou ler mais um versículo para você sobre esse assunto. Num capítulo de 1 Coríntios 14, onde Paulo está corrigindo um uso equivocado do dom de línguas na igreja de Corinto. Olha que interessante, esse texto é importante para você ler e analisar a palestra desse orador. Ele diz que
é uma evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo. Só que o 1 Coríntios 14, 22 diz o contrário. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Ou seja, o dom de línguas não é um sinal para os crentes identificarem quem é crente. É um sinal para que os incrédulos, ao verem um crente falando num idioma que o crente não sabia falar, eles possam glorificar a Deus e ver que realmente Deus está falando com eles. Então, biblicamente, sendo o dom de línguas um sinal para os de fora se convencerem de que Deus fala para eles, por meio de uma linguagem compreensível, então podemos crer que não é um sinal para comprovar quem é cristão, quem não é, ou quem recebeu o Espírito, quem não recebeu. De acordo com Efésios 1,13, você e eu somos selados pelo Espírito Santo a partir do momento em que cremos em Jesus. Então, seja você um irmão católico, seja você um irmão pentecostal que não fala em línguas. Você é um irmão pentecostal, por exemplo, e está vendo o programa e não fala em línguas. Não se preocupe. O Espírito Santo está com você. Não é porque você não fala em línguas que você não tem o Espírito Santo. Dom de línguas é um dom espiritual. E é o Espírito Santo quem escolhe o dom para dar a cada um, de acordo com 1 Coríntios 12, 11. Ele não vai dar o mesmo dom para várias pessoas. Mas muito obrigado mais uma vez por essa pergunta. Agora, quando que nós somos batizados com o Espírito Santo, professor? Geralmente, Tito, de acordo com Mateus 3, 16 e 17, o batismo com o Espírito Santo, ele, na maioria dos casos, ele é acompanhado do batismo nas águas, mas não tem uma regra fixa para Deus, diríamos assim. Quer dizer que a gente é batizado diariamente com o Espírito Santo? Exatamente. Aí é que está um detalhe. Nós estamos hoje passando pelo processo de transformação, que a Bíblia chama de santificação. E esse é um processo diário, até a volta de Cristo. Então, por isso nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo todos os dias. Não é uma experiência única na vida. Ok, professor. Muito bem. Bom, eu queria mandar um abraço todo especial hoje para uma pequena cidade no Paraná que tem a Novo Tempo e acompanha a programação da Novo Tempo, em especial o programa Na Mira da Verdade, o pessoal lá de São José da Boa Vista, um abraço carinhoso a todos vocês, em especial a Regina e o Wagner e a todo o pessoal da igreja que acompanha a programação, um abraço muito grande. Hoje nós temos pessoas aqui que estão nos assistindo também, eu queria mandar um abraço aí para a dona Vera, o Leonardo, o Rafael, não sei se as câmeras vão conseguir sintonizar aí, cadê os nossos câmeras, o pessoal que está nos assistindo aqui ao vivo hoje. A Vera, o Leonardo, o Rafael, que são de Suzano, tem também a Franciele, que é daqui de Jacareí, a Nara e o Neto, que são de Cambará, no Paraná, que vieram aqui acompanhar a gente. Obrigado aí pela presença de vocês, dá um tchauzinho pra turma aí, ó, o pessoal tá vendo vocês aí, muito obrigado pela presença. E olha, tem uma perguntinha aqui, professor Leandro Quadros, da irmã que veio nos visitar aqui, a irmã Vera, e olha só o que ela pergunta, meu amigo. Irmã Vera, sua pergunta agora está na mira da verdade, hein? Ela diz o seguinte: na Bíblia não se pode nem acrescentar, nem tirar nada, correto? A Bíblia não se acrescenta nada, nem se tira nada. Agora, a Igreja Adventista, usando os escritos da senhora Ellen White, não está querendo acrescentar algo mais na Bíblia em sua doutrina, podemos dizer assim, professor? Como é que é isso? A senhora Ellen White não quer acrescentar alguma coisa na Bíblia, não? Na verdade, os escritos delas não acrescentam nada na Bíblia? Na verdade, Ellen White foi totalmente contra qualquer tipo de procedimento como esse. Vamos ler uma citação de Ellen White, muito interessante, que nós encontramos no livro, eu já li várias vezes essa citação aqui, que é o livro Primeiros Escritos, página 78. Esse livro eu tenho ele separado aqui bem na ponta. Ellen White nunca foi a favor de qualquer interpretação que jogasse os escritos dela como acréscimo à Bíblia. Então, se alguém faz isso, é uma pessoa desinformada e que não sabe aquilo que a própria denominação religiosa ensina. O que Ellen White escreveu sobre o assunto? Primeiros Escritos, página 78. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Ela não fala que é a palavra de Deus os meus escritos, não, a palavra de Deus. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica.
Veja, a própria Ellen White reconhecia que os seus escritos não faziam parte da Bíblia e que ao mesmo tempo eles não serviam para complementar a Bíblia, mas para guiar as pessoas de volta à palavra de Deus. Quando lemos, por exemplo, o Conselhos para a Igreja, capítulo 14, percebemos uma exaltação enorme da Bíblia. A função dos escritos de Ellen White não é completar a Bíblia, mas é levar as pessoas de forma à Bíblia e detalhar algumas coisas que ali estão. Da mesma forma, por exemplo, que um irmão evangélico e um irmão católico lê um comentário bíblico, isso não significa que o comentário bíblico está acrescentando algo à Bíblia. Está detalhando algumas coisas que ali estão. Os adventistas, a mesma coisa. Os que se utilizam corretamente, como a própria denominação ensina, têm esses livros como uma forma de levá-los para a Bíblia. Detalham coisas que estão na Bíblia, como outros comentários bíblicos, mas jamais completam a Bíblia. Então, oficialmente, é isso que a Igreja Adventista ensina, né? Que os escritos de Ellen White não são um complemento da Bíblia. São fonte, sim, autorizada para nós de revelação de Deus. Entretanto, não estão no mesmo patamar da Bíblia em nível de autoridade. Apenas no nível, sim, de inspiração. Por quê? Nós não cremos, por exemplo, que o Espírito Santo inspira uns mais do que outros. Ou é o Espírito que inspira ou é o diabo, um dos dois. Tá? Então, vamos a esses escritos de Ellen White e perceberemos que oficialmente nunca a Igreja Adventista vai crer na barbaridade que alguns ensinam por aí de que a Ellen White completa a Bíblia, né? Ok, meu amigo, muito bem. Olha só, a operadora resolveu trabalhar aqui, agora chegou uma centena de perguntas aqui pelo SMS. E essa pergunta que acabou de chegar aqui, professor Leandro Quadros, você está na mira da verdade, muito boa. Olha só, quem mandou foi a Sara e ela diz o seguinte, desculpa, foi o Hermani. Ela diz o seguinte: será que Deus ainda faz testes de fé com os seus filhos, deixando-os na mão do diabo, tal qual fez com Jó? Olha aí, meu amigo, a gente vê no relato bíblico que Deus permitiu que Jó fosse atacado pelo inimigo de Deus, para testar a fé dele. Será que Deus não permite nos nossos dias hoje isso acontecer, não? Como é que é isso daí, professor? Veja bem, a Bíblia fala realmente que o Filho de Deus, ele recebe provações neste mundo, né? Entretanto, apesar de Deus permitir que os seus filhos sejam provados, eu não creio particularmente que hoje as pessoas sejam testadas espiritualmente perante Deus em relação ao inimigo, como Jó, pelo seguinte: Jó fazia parte de uma época em que o grande conflito, o conhecimento do grande conflito entre o bem e o mal não era tão amplo entre os anjos como é hoje. Então o que acontece? Deus, naquele momento, em algum lugar do planeta Terra ou do outro lugar do universo, não sabemos, mas não era no paraíso, Deus tem um encontro, os filhos de Deus, os anjos estão adorando a Deus e Satanás se aproxima para desafiar a Deus. Só que Satanás, ele não teve mais acesso ao paraíso. E depois da morte de Cristo na cruz, quando ele foi capaz de levar a tortura à morte e à morte o seu próprio Criador, aí os anjos não tiveram dúvida alguma realmente da insanidade de Lúcifer, que no momento se tornou Satanás. Então é óbvio que a partir dali não havia mais uma necessidade de Deus mostrar para o universo alguns bastidores do conflito entre o bem e o mal, como naquela época. Então eu particularmente não creio que que Deus precise perante o universo demonstrar na vida de uma pessoa nos mesmos detalhes que Jó. Entretanto, é óbvio, nós somos um espetáculo para o universo. E através das provações que enfrentamos, os conflitos que temos, das vitórias que temos, Deus continua mostrando sim para o universo o quanto o pecado não presta, o quanto desviar-se de Deus não é bom. Entretanto, aquele tipo de prova de Jó, eu não vejo assim na atualidade. Não há um porquê, sendo que os anjos já conhecem muito mais os bastidores do conflito entre o bem e o mal, que a humanidade não conhecia antes. Então eu recomendo você ler sobre as provações
e o papel delas. Recomendo que você leia ali Hebreus capítulo 12. Ok, professor, tem duas perguntas aqui, ou melhor, tem uma pergunta que veio tanto para o blog e aqui no Twitter ela acaba completando. Eu vou fazer as duas perguntas aqui para a gente atender os dois aqui ao mesmo tempo. Vou atender o Juninho Franco e também vou atender o Weldner, ele é de Americana. A pergunta do Weldner é o seguinte: boa noite, quero parabenizar o programa, eu e minha esposa procuramos não perder nenhum. Vamos à minha pergunta, olha lá o que ele pergunta. Em Levíticos 11... nos é advertido sobre diversos aspectos, sobre alimentação com animais puros e impuros. Porque apesar das orientações de Deus, ainda existe o costume de se alimentar com esses animais. Houve em algum momento da história em que Deus permitiu ao homem se alimentar com esses animais impuros? A oração purifica e torna esses alimentos apropriados para o consumo? Desde já eu agradeço. Agora, a pergunta do Juninho é o seguinte: existe também outro texto onde cita que é lícito comer tudo o que se vende no açougue. Então a pergunta aqui, professor Leandro Quadros, é o seguinte: Deus permite hoje a gente comer qualquer tipo de animal limpo ou imundo, como era condenado lá no Velho Testamento em Levítico? E esse texto aqui também diz que, no Novo Testamento, que se pode comer tudo o que vende-se no açougue. Por que que essa lei do passado ainda é válida, ou se não é, como é que é isso? Essa é uma questão interessante. Só um pouquinho. É importante a gente destacar que alguns animais impuros que são citados em Levíticos é, por exemplo, a carne de porco, é, por exemplo, a carne de peixe de couro, né, de frutos do mar, são considerados alimentos impuros que hoje são consumidos naturalmente. Essa é a questão, meu amigo. Muito bom, amigo Tito, você explicar isso para o nosso telespectador e ouvinte. Realmente a Bíblia, em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio 14, a Bíblia menciona uma relação de carnes que Deus considera puras e impuras. Agora, por que na atualidade se consome isso abertamente? Primeiro, porque boa parte da humanidade não dá crédito a esse capítulo bíblico. Segundo, porque infelizmente os próprios religiosos contribuem para isso, porque eles interpretam a Bíblia como sendo uma coisa totalmente contraditória. Ah, não, no Antigo Testamento não podia, agora no Novo pode. Ou seja, muitos religiosos pensam que Cristo morreu na cruz para purificar porcos, sendo que ele morreu na cruz e foi para perdoar pecadores, não é? Então, essa confusão existe por causa de muitos religiosos que não entendem que a Bíblia é uma coisa só. Mesmo que na Bíblia existam aspectos de ordem cerimonial e alguns aspectos de ordem civil, há aspectos de ordem moral e de saúde, de higiene que se aplicam às pessoas em todas as épocas. Por exemplo, você lê em Levítico capítulo 11 claramente que o utilizar alimentos imundos é considerado por Deus uma abominação. Então, será que algo que era abominação no passado, hoje não é mais abominação? Não tem lógica uma coisa dessas. De acordo com 1 Coríntios 10:31, o texto diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, isso significa que eu posso desonrar a Deus por meio daquilo que eu como. E quando eu me utilizo especialmente de alimentos impuros, é óbvio que eu estou desonrando a Deus. Por quê? Porque há um princípio bíblico em 1 Coríntios 6, 19 e 20, de que o corpo humano, ou seja o corpo humano do Antigo Testamento ou das pessoas que vivem no Novo Testamento, o corpo humano é o templo do Espírito Santo. O que diz o texto? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O texto pede para glorificarmos a Deus através do nosso corpo. E, obviamente, se eu jogo lixo para dentro deste corpo, eu não estou glorificando a Deus. Eu não estou dando o valor ao meu corpo que Deus dá. Então, pode ter certeza, o corpo humano é sagrado para Deus. Ao contrário do que ensinava o filósofo Platão, de que o corpo é a prisão da alma,
A Bíblia diz, por exemplo, que o corpo é o templo do Espírito Santo. E por isso, com certeza, os princípios dietéticos de Deus são eternamente válidos. Porque quanto melhor, em melhores condições encontrar-se o nosso organismo, em melhores condições estará a nossa mente. E se a nossa mente está mais apta a discernir entre o bem e o mal, mais facilmente você e eu venceremos e resistiremos às tentações. Então, cuidado com aquilo que você coloca no seu organismo para que você tenha uma espiritualidade cada vez melhor. Muito bem, professor. Eu disse no bloco anterior que voltaria com uma pergunta depois do intervalo e eu acabei esquecendo, mas a produção já me avisou, já me lembrou aqui. Então a pergunta é a seguinte, professor. Nós estamos falando no bloco passado aí com relação a uma maldição. E eu lancei aqui a pergunta da seguinte forma. Pode hoje uma pessoa ser amaldiçoada por um trabalho feito em terreiro, encruzilhada, sei lá o quê, e essa maldição diabólica ficar sobre uma pessoa, professor? Isso é possível acontecer ou a história da carochinha? Pois olha, amigo Tito, realmente existe a feitiçaria, né? Existe também a magia negra e essas coisas existem. Agora, será que um filho de Deus é afetado quando alguém faz um trabalho, diríamos, para ele? Eu posso garantir pela palavra de Deus que se a pessoa tem um relacionamento com Jesus Cristo, é amiga de Deus, pode fazer toda a macumba que quiser, não vai adiantar nada. Mas tem um se. Se você serve a Deus, você ama a Deus, né? Agora, é claro, há pessoas que não amam a Deus, como por exemplo, não com desrespeito, com muito respeito, porque eu tenho amigos ateus. Há pessoas que não amam a Deus e que nada acontece com elas. Por quê? É óbvio, para o diabo manter uma pessoa sendo descrente é vantagem. Você entende? Então, enquanto que ele prejudica espiritualmente aqueles que creem em Deus, ele não vai dar nenhum prejuízo espiritual para quem não crê, porque manter ele na descrença é lucro, porque quem não crê em Deus não vai ser salvo do pecado da morte eterna. Agora, quem tem um relacionamento com o espiritual, com o mundo espiritual, sabe que existe feitiçaria, existem essas coisas. Agora, se você é um filho de Deus, que crê em Jesus, o ama, 1 João 5, 18, diz o seguinte para você, 18 e 19. O 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus, Deus o protege. E o maligno não atinge. Então, você pode passar por provações, eu também passo. Temos quedas feias, sofremos as consequências dos nossos erros e da vida. Entretanto, se nós temos um relacionamento com Deus, o diabo não pode, através de macumba, feitiçaria, o que for, nos prejudicar. Porque Deus é soberano. E, portanto, creia nisso e você estará seguro. Ok, professor, nosso tempo já acabou aqui, mas eu não posso deixar de lembrar a você que você pode ganhar essa revista gratuitamente na sua casa. Para você ter essa revista, que é um verdadeiro curso bíblico, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você entra lá no nosso blog, você vai ver a capa dessa revista, é só você clicar lá, vai abrir um formulário, preencha com seus dados postais e você vai receber gratuitamente na sua casa. É um presente nosso para você. Só para você ter essa revista, você tem que acessar o nosso blog. Não adianta você mandar pelo SMS, não adianta mandar pelas redes sociais, tem que ser pelo blog, tá bom? Professor, o nosso tempo acabou e nós nos encontramos terça-feira que vem. Combinado? Combinado, amigo. Pela graça de Deus, um abraço a você, Tito. Deus abençoe a você, amigo telespectador, amigo ouvinte, amigo internauta. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, por sua consideração. Um abraço carinhoso e nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, vai ter coragem de responder para você. Um abraço carinhoso, Deus lhe guarde e até a próxima. E aqui no programa você já sabe, os seus questionamentos, as suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade. Tchau.